Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Nessa nossa segunda aula aí a respeito de análise gráfica na cinemática, né? Eu queria propor para vocês aí alguns exemplos de exercício aí, tá certo? Então, primeiro exemplo aí, gente. Ó, nós temos aí um gráfico, tá? Que ele está mostrando pra gente aqui, ó, um gráfico de posição em função do tempo, né? E aí esse corpo ele está partindo de uma posição inicial -4, está indo para a posição 6, né? Aqui, gente, esse patamar aqui, ó, quer dizer que ele está na posição 6, ou seja, ele ficou 3 segundos aqui, ó, parado na posição 6 metros. Aí depois ele voltou a se locomover, tá certo? Chegou aqui na posição -3, aqui velocidade negativa, né, como eu já falei para vocês, porque ele vem contra o sentido da trajetória, né, contra o valor positivo, e depois ele volta aí com velocidade positiva, tá certo? Então tem algumas perguntas aí para a gente responder. Ó. Qual é a posição inicial? Posição inicial, gente, tá aqui, ó, é onde começa, né, é a posição no instante zero. Então a posição inicial vale -4. Quais os instantes que ele passa pela origem? Pessoal, ele vai passar pela origem nesses pontos aqui, ó. Qual que é a origem? Origem é a posição 0. Então ele vai passar aqui, aqui e aqui, ó. Tá certo? Então eu poderia falar nos instantes t igual a 2 segundos, t igual a 10 segundos e t igual a 14 segundos. Letra C. Quais os intervalos de movimento progressivo? Pessoal, movimento progressivo eu vou ter em dois momentos, ó, aqui e aqui. Ó. Tá? Então poderia falar entre 0 e 5 segundos e acima de 11 segundos. Ó. Tá certo? Então, movimento progressivo, como eu falei para vocês, né, que vai a favor da trajetória. Então, ó, quando está subindo. Quais os intervalos de tempo de movimento retrógrado? Aqui, ó. Movimento retrógrado contra a trajetória. Trajetórias são valores positivos para lá. Aqui ele está indo para valores menores, né? Ó, tá certo? Então, entre 8 e 11 segundos, tá? Entre 8 e 11 segundos. Qual a equação dos espaços para um tempo menor do que 5 segundos? Gente, ó, como ficou uma reta, dá para fazer uma equação aí dos espaços. O que eu teria que fazer? Calcular a velocidade. Então, velocidade vai ser a minha posição final menos a minha posição inicial, né? Tome cuidado que é negativo, dividido pelo tempo, né? Ó, foram 5 segundos aí, tá? Então aqui vai dar 10 dividido por 5, ó. A minha velocidade vai dar 2 metros por segundo. Qual que é a equação dos espaços? Ó? Como é um movimento uniforme, a equação dos espaços é essa. Então a posição inicial vale -4 e a minha velocidade vale 2. Então, essa daí que seria a função horária dos espaços aí, tá bom? E por último aí, ó, um gráfico velocidade vezes o tempo. Então nós sabemos o quê? Que a velocidade para tempos menores do que 5 ó, foi uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, ó, eu vou
fazer aqui, ó. Tá aqui. 2 metros por segundo. Lembra que eu falei para vocês, ó, que de 5 até 8, ele estava na mesma posição, ele ficou na posição 6. Então, se ele não saiu da posição, então quer dizer que ele estava parado. Ó. Então, de 5 a 8 segundos, ele estava com velocidade zero, estava parado. Tá certo? De 8 a 11 segundos, eu vou ter que calcular essa velocidade aí. Ó. De 8 a 11, ó. Vamos calcular a velocidade aí. É uma velocidade negativa, tá, gente? Que ele está voltando. Ele saiu do 6 e foi até o menos 3. Então, ou seja, ele se deslocou menos 9 metros aí. De 8 até 11, 3 segundos. Então, a velocidade média, menos 3 metros por segundo. Tá certo? Então, de 8 a 11, vamos colocar aqui, ó. De 8 a 11, menos 3 metros por segundo. Então tá aí, ó. Tá certo? E depois disso, a partir do para tempos maiores do que 11 segundos aí. Vamos dizer, ó, ele andou aqui 3 metros daqui até aqui, ó, tá certo? Em 3 segundos. Então ficaria aqui, ó, velocidade média seria a distância dividido pelo tempo, não é isso? Então ele andou 3 metros em 3 segundos. Então a velocidade média para tempos maiores do que 11 segundos, ó, 1 metro por segundo. Então, tá aqui, 1 metro por segundo. Tá aí o nosso gráfico da velocidade em função do tempo. Tá certo? Então ficam esses patamares aí. Beleza? Continuando aí, turminha. Vou passar mais um exemplo aí para vocês. Ó. Segundo exemplo. Eu tenho esse gráfico aqui. Está perguntando para a gente aí, ó, qual que é a velocidade inicial. Agora é um gráfico velocidade vezes o tempo, tá certo? Então a minha velocidade inicial é essa daqui, ó, onde começa o movimento. Ó. Então a velocidade inicial 4 metros por segundo. Ok? A aceleração, gente. A aceleração, ó, eu posso calcular com a variação da velocidade pela variação do tempo. Ó. Então a velocidade está variando 6 em 3 segundos. Tá, ó. A velocidade variou 6 em 3 segundos. Então quer dizer que é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Qual é a função horária da velocidade? Pessoal, só substituir. Ó. Função horária da velocidade não é assim? Ó? Então eu vou colocar ó, a velocidade inicial 4, a aceleração 2. Tá, ó. Então essa é a função, tá, gente? Lembrando, tá, gente? Função a gente não calcula, a gente deixa aí a equação, tá? Ó. Então vai ficar assim, V igual a 4 mais 2t, ok? Qual a variação do espaço entre 0 a 3 segundos? Pessoal, a variação do espaço, lembra que eu comentei com vocês, toda vez que a gente tem um gráfico VT, se eu calcular a área, né, ó, eu vou ter aí o deslocamento, ó. Então eu vou calcular a área dessa região aí, ó, tá? Aí. Isso daqui é um trapézio, não é isso? Então o trapézio, como é que fica? Ó? Base maior. Tomem cuidado aqui, tá, gente? Ó, a minha base maior tá do lado de cá, ó. Os lados paralelos, né? Ó. Aqui tá minha base maior, aqui tá minha base menor. Esse trapézio ele tá invertido, ó, a altura dele tá aqui, ó. Tá certo? Então, voltando aí.
Quem é a minha base maior? Base maior vale 10. Quem é a minha base menor? Ó? 4. Qual que é a altura? 3. Dividido por 2. Tá? Então, aqui vai dar 14. Dividido por 2 dá 7, né? Ó. 7 vezes 3, 21 metros aí, ó. Ele percorreu de 0 até 3 segundos aí, ok? Quem não lembra, tá, gente? Quem não lembra aqui a fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá? Então, tá aí essa fórmula aí que a gente está utilizando, calculando a área desse trapézio aqui, ó, tá bom? E aí, velocidade média, ó. Velocidade média, só aplicar a fórmula, tá, gente? Seria o deslocamento dividido pelo tempo. Ele se deslocou 21 metros em 3 segundos, tá? Então a velocidade média vale 7 metros por segundo aí, ó. A velocidade média desse movimento aí. Tá certo? Pegar mais um exemplo. Agora já, olha lá, ó, é um gráfico aí de uma função quadrática, né, gente? Então, aqui um movimento uniformemente variado, né, já caracteriza isso. E aí ele quer saber qual é a função horária do espaço. Pessoal, ó, seguinte. Aqui nós temos um ponto aqui, ó, um ponto importante, né? Ó. Que ponto que é esse? Ó? É o ponto em que o tempo é igual a zero, ou seja, aquele ali é a minha posição inicial, tá? Ó. Então, ó, posição inicial, nós já sabemos aí que vale 3 metros. E aí? Aí nós temos outros dois pontos aqui, né? As raízes, né? Que seriam aí os instantes que o corpo passa pela origem das posições, ou seja, a posição zero, né? Tá certo? Lembrando, pessoal, a minha função horária do movimento uniformemente variado é assim, ó. Então a posição inicial a gente já descobriu aí, né? Que vale 3 metros. Nesses dois pontos a minha posição vale zero. Então vou pegar o primeiro ponto aqui, gente, eu vou substituir o t por 1, tá certo? Então, ó, para s igual a zero, né, o meu t vale 1 segundo, ou o t vale 3 segundos, tá bom? Então vou substituir primeiro aí, ó, t igual a 1 segundo aí, tá? Então vai ficar, ó, posição final 0, posição inicial 3, a velocidade inicial eu não sei, né, gente? O tempo 1, vou fazer primeiro com 1, depois eu faço com 3, tá? A aceleração também não sei, não tem informação aí. Tempo 1. Então essa equação aqui, gente, vai ficar assim, ó. V0 mais A sobre 2 igual a menos 3, ó. Já invertendo aqui, tá certo? Eu vou ter uma primeira equação aí, ó. Tá, ó. Vou chamar de equação 1. E se eu substituir o t por 3, ó? Então, ó, posição 0, posição inicial 3, velocidade inicial, tempo 3 agora, a aceleração, tempo 3 de novo, tá, gente? Só que daí 3 ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Ó? 3 vezes 0 mais 9
A sobre 2. E aí eu vou passar esse 3 aqui, tá, gente? Menos 3. Ok? Equação 2. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui por 3 e vou subtrair dessa daqui, ó, tá certo? Então, se eu for multiplicar aí por 3, vai ficar 3 vezes 0, e aí eu vou subtrair dessa daqui, então vai ficar 3 vezes 0 menos 3 vezes 0, vai cancelar aí o V0, tá certo? E aí eu acho aqui o valor da aceleração. Então, ó, vou substituir, tá, ó, o triplo dessa equação, né, ó, o triplo dessa primeira equação, ok? Na equação 2, tá, ó. Tá, ok? Substituir não, né? Subtrair, né, no caso, né? Subtrair, ok? Então, ó, feito isso, nós vamos ter que 6A sobre 2 igual a 6, né? Então eu vou ter que a minha aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Se a minha aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, já dá para a gente achar aí, ó, o valor da velocidade inicial. Certo? Imagine aqui, pessoal, por exemplo, ó, nessa primeira equação aqui, tá, ó, ó, substituindo o valor da aceleração, a aceleração vale 2, então vai ficar 2 sobre 2 igual a menos 3. Ó. Então, automaticamente, eu já vou achar aí o valor da velocidade inicial, menos 4 metros por segundo. Tá certo? Gente, como eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a minha aceleração, né, já dá para montar aí a função horária dos espaços aí, ó. Então, ó, o que nós temos aí? A minha posição inicial vale 3, a minha velocidade inicial menos 4, a aceleração vale 2, só que daí vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, né? Então deixa só o t ao quadrado. Tá aí a nossa função horária das posições, tá certo? Letra B, pessoal. Tá querendo saber a função horária da velocidade, ó. Qual que é a função horária da velocidade? É essa daqui, ó. Só substituir os valores. Velocidade inicial menos 4, a aceleração 2, tá? E aí a gente já tem aí a função horária da velocidade. Certo, pessoal? Mais um exemplo aí de exercício aí para vocês. Ok? Mais um exemplo, pessoal. Exemplo 4. Nós temos esse gráfico aqui, ó. Ok? E está pedindo qual é a função horária do espaço de A. Gente, ó, esse gráfico é um gráfico VT, tá certo? Se ele é um gráfico VT, o A ele está com uma velocidade constante, ó. Então, ou seja, esse A aqui, ó, ele está fazendo um movimento uniforme, velocidade constante. O B, olha o valor da velocidade dele, gente, ó, tá aumentando, 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 aumentando. Então, ou seja, esse B está acelerando, só que de uma maneira uniforme. Então, é um movimento uniformemente variado, tá certo? Então, nós temos funções diferentes para cada um deles, tá certo? Então, ó,
Função horária do A. Como é movimento uniforme, isso aqui, ó. Ok? Eu vou considerar, gente, posição inicial 0, certo? E velocidade, vou considerar a posição inicial 0 para os dois, tá bom? Então, ó, vai ficar apenas a velocidade, que vale 50, vezes o tempo. Então, essa daqui é a função horária do A. Se você quiser colocar assim, ó, SA, para diferenciar, pode colocar, tá? Função horária do espaço do B. Pessoal, o B, movimento uniformemente variado. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Vamos substituir, né? Eu também estou considerando, né? Estou considerando posição inicial 0 aqui para os dois, tá ok? Então vai ficar assim, ó. S é igual a velocidade inicial, olhando para o B, tá, gente? Então a velocidade inicial dele vale 10, tá? A aceleração. Pessoal, a aceleração a gente não tem, mas dá para a gente calcular, ó. O que é a aceleração? Seria a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, ou seja, a velocidade aqui variou 40 metros por segundo em 20 segundos. Certo? Então, a minha aceleração, 40 dividido por 20, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aqui o valor da aceleração, só substituir aqui. Só que daí vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Então deixa só o t ao quadrado, tá bom? Então essa daqui seria a função horária pro B. E aí a letra C está perguntando, o instante em que A e B se encontram. Gente, ó, no encontro, o A ele vai ter a mesma posição do B. Então o que eu teria que fazer? Ó? Igualar essas duas equações. Tá? O A 50t, o B 10t mais t ao quadrado, tá certo? Então vai ficar, ó, eu vou ter aqui 10t menos 50t, vai dar menos 40t, né? E aí, ó, coloco o t em evidência aqui, para a gente resolver de uma maneira mais rápida, né? Eu vou ter duas respostas aí, né? Ou o t vai ser igual a zero, seria uma resposta, tá? Isso daqui, né, gente, como eu considerei posição inicial zero para os dois, então, ou seja, né, eu já estou considerando que no tempo inicial eles estão se encontrando, né? Ou então, menos 40 mais t é igual a zero, né? Então, t é igual a 40 segundos. Então, eles estão se encontrando em dois momentos, né? No início, tá? E após 40 segundos aí, tá certo? Então, depois de 40 segundos, eles se encontrarão novamente, tá? Para a gente finalizar aqui, ó, o meu último exemplo aí para vocês, nós temos aí um gráfico, né? Velocidade vezes o tempo. Esse gráfico aqui, tá, gente? Ó, a gente está indicando aqui, ó, velocidade aumentando, movimento acelerado, depois a velocidade diminuindo, movimento retardado. Só que tomem cuidado, depois que chegou no zero, ó, movimento acelerado de novo. Esse pedacinho aqui é movimento acelerado, tá bom? O que ele quer saber? Qual é o deslocamento de 0 até 10 segundos? Lembra que eu tinha comentado com vocês, né, gente? Ó, aqui nós temos áreas, né? Nós temos trechos aqui, né? Ó, tá?
Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou calcular, ó, essa área 1. Aqui, ó, essa área 1 aqui. Eu vou calcular essa área 2. Tá aqui. Área 2, tá? E eu vou calcular essa área 3 aqui, ó, tá? Esse pedacinho aqui. Lembrando, eu comentei com vocês lá na outra aula, né, ó, que quando o gráfico está abaixo aqui do zero, né, ó, eu vou ter que considerar esse deslocamento negativo, tá bom? Porque daí o móvel está retornando. Então como é que fica, gente? Ó, essa área 1 é um trapézio. Ó. Então vai ter aqui, ó, base maior. Minha base maior aqui vale 20. Mais a base menor, esse pedacinho aqui, ó, vale 10. Vezes a altura. A altura aqui vale 4. Dividido por 2. Tá? Então aqui vai dar 30 vezes 2, 60 metros aí. Área 2, pessoal, área 2, um triângulo. O triângulo tem uma base 4, de 4 até 8, né? Então 4, vezes a altura dele, que vale 20, e eu vou dividir por 2. Então vai dar 40 metros. Área 3. Base 2. Altura 10. Dividido por 2. Então a área 3 vai dar 10 metros. Como eu falei para vocês, tá, gente? Ó, para calcular esse deslocamento aqui, ó, eu teria que fazer área 1 mais área 2 e menos a área 3, ó, porque a área 3 está abaixo do gráfico aí, tá certo? Então ficaria 60 mais 40 e menos 10. Então o deslocamento seria de 90 metros aí, tá certo? E aí, letra B. Qual é a distância percorrida? Gente, o deslocamento 90 metros, mas quantos metros ele percorreu efetivamente aí? Certo? Pessoal, quando vocês vão fazer a distância percorrida, é só não considerar nada negativo, tá? Por que o deslocamento deu 90? Porque ele andou 100 metros para lá. Ele andou 100 metros para lá. E depois ele voltou 10 metros, ó, velocidade negativa. Então ele voltou 10 metros. Tá? Então por isso que o meu deslocamento, gente, ó, deu 90 metros, ó. Tá aqui. Então o deslocamento ele vai dar 90 metros exatamente por causa disso. Agora, quando ele fala assim, ó, qual é a distância realmente que ele percorreu? Tá? Só somar 100 metros mais 10 metros, 110 metros. Tá? Ó. Então, ó, a distância que ele percorreu, você não considera aí valores negativos. Tá? Então a gente soma tudo. Tá? Então ele percorreu aí 110 metros aí mesmo. Agora, quando ele vai pedir, por exemplo, aqui na letra C, ó, velocidade média, o que é a velocidade média? Ó, deslocamento dividido pelo tempo. Então eu tenho que usar os 90 metros porque é deslocamento. Então vai ficar 90 dividido por 10 segundos. Tá? Então a minha velocidade média, ó, 9 metros por segundo. Certo, pessoal? São alguns exemplos aí, né, a respeito aí dos gráficos, tá bom? É uma matéria assim bem importante. É muito importante a gente saber fazer uma análise gráfica, tá certo? Então, ó, bora fazer exercício? Vamos treinar um pouquinho isso daí? Bom, gente, vou encerrando a aula por aqui. Um abraço a todos e bons estudos para vocês, tá bom? Abração.